Já há algum tempo, algumas pessoas me questionam por qual motivo eu escolhi a XTZ125 como uma moto para mim utilizar tanto no dia a dia como em viagens. Principalmente o pessoal que me conhece há mais tempo, porque sabe que as minhas últimas motos foram motos de alta cilindrada e de um estilo totalmente diferente do da XTZ, que é uma moto voltada para o off-road. Eu sempre tive motos esportivas e motos para o asfalto. Esportivas entre aspas, porque apesar de eu ter tido a Hornet, eu já tive Shadow, já tive Virago 535, já tive Hornet carburada, Hornet injetada, já tive uma R1. Então, nesses quase 20 anos de moto, aí eu passei por diversos estilos e diversas motos diferentes. E a XTZ125 agora já está fazendo algo em torno de quase 3 anos que eu tô com ela. Já são quase 30 mil quilômetros rodados. E uma coisa que eu percebi foi que eu realmente fui encontrar o meu estilo de moto depois de eu ter comprado a XTZ125. Eu, de forma alguma, me arrependo de ter tido as outras motos ou de ter me mantido nesses outros estilos por tanto tempo, porque era o que me cabia naquele momento, era o que eu gostava, era o que era o sonho do adolescente na minha época, quando eu tinha meus 15, 16 anos. A Hornet carburada era uma moto que ela estava muito em foco, era uma moto muito cobiçada. Então eu acho que ela foi e ainda é um sonho de muitas pessoas e muitos adolescentes, principalmente aí quem está entrando no mundo do motociclismo, né? A minha primeira moto ela foi uma CG 150 e dali em diante eu fui escalando e comprando diferentes motos. Então a XTZ125 ela caiu na minha vida por um completo acaso. Ela não foi uma moto, digamos assim, planejada. Faz algo em torno aí, que nem eu mencionei, uns 3 anos, eu estava rodando com a minha Hornet e eu, de certa forma, eu senti que eu já não estava mais tendo prazer em andar com ela. Mesmo sendo uma moto que eu tive aos meus 20 e poucos anos de idade e recomprei ela aos meus 30 e poucos anos de idade, quase 10 anos depois de eu vender a minha Hornet carburada, eu recomprei uma injetada. E no começo eu curti muito ela. Você tem aquela empolgação inicial de estar comprando, estar realizando um sonho, né? Mas com o tempo foi passando e eu acabei que eu estava usando ela cada vez menos. Ela estava passando mais tempo guardada do que rodando. E eu senti que não fazia mais sentido eu continuar com ela. E foi aí que então eu vendi a Hornet. Eu passei algo em torno de... Na verdade não deu nem um ano sem moto, porque eu não me aguentei. Eu sempre tive moto desde os meus 18 anos de idade. E deu alguns meses ali, eu já senti falta da liberdade que a moto traz. E comecei a pesquisar uma outra moto. E o que eu estava procurando na época era basicamente não, literalmente uma moto para mim ir até o supermercado, para mim sair da minha casa e me deslocar pela cidade, fazer as coisas que eu precisava no dia a dia. E aí não era somente a XTZ que eu tinha como, digamos assim, preferência. Eu sabia que eu queria uma moto cross, porque eu já tive por um curto espaço de tempo uma Bros, mas isso há muitos anos atrás também. E como eu gosto muito de natureza, de cachoeira e essas coisas, eu rodo muito pelo interior aqui, eu sabia que para mim ia se encaixar muito melhor uma moto cross. Então eu fiquei entre XTZ 125, Bros e essas motos nesse estilo. E por um acaso eu acabei comprando a XTZ 125. E aí no começo eu saía passear com ela. Então eu comecei a fazer passeios de
50, 60 quilômetros aqui pelo interior, por comunidades que eu não conhecia, lugares que eu não tinha ido. E eu comecei a ir mais longe, 100 quilômetros, 200 quilômetros, até começo desse ano ter feito a minha maior viagem até hoje, que foi de 2.300 quilômetros. Então, uma moto que eu comprei para ir até o mercado fazer compras, acabou me levando mais de 1.000 quilômetros longe de casa. Então eu acho que a cilindrada em si, ela não é um empecilho para nada. Muito pelo contrário, para algumas pessoas até preferem uma moto de cilindrada um pouco menor do que uma moto grande. No meu caso, eu acredito que o ideal para mim seria no máximo até umas 300 cilindradas. E uma moto de 300 cilindradas, para mim talvez ela já seja até pesada demais. Principalmente por eu gostar de frequentar locais aí que exigem às vezes um off-road um pouco mais pesado. E a minha estatura é baixa, eu tenho 1,70 m, peso 76 quilos, então eu teria dificuldade para andar com uma moto muito grande, muito pesada, em um off-road um pouco mais forte aí, que exigisse mais do piloto. Para pessoas aí com 1,80 m, 1,90 m, 2 metros de altura, é mais fácil de se entender que elas precisem de uma moto um pouco maior, e por aí vai. Cada um tem que saber, né, em qual moto, qual estilo se encaixa. Então, respondendo a pergunta aí que muitos me fazem, que talvez é a dúvida de algumas pessoas que veem, né, alguém viajando com uma moto de baixa cilindrada, é porque a pessoa muitas vezes até faz questão, não é nem só um caso de eu não posso ter uma moto de alta cilindrada. E cada um deve ser feliz com aquilo que lhe convém. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.